Não há nada de mal na intimidade. A intimidade deveria ser um prêmio, uma joia, um diamante. A intimidade é maravilhoso, porque ela nos dá espontaneidade, ela nos desnuda, ela permite que a interação e o relacionamento sejam genuínos, verdadeiros, intensos. No entanto, a intimidade mal compreendida ou mal vivida produz os maiores desastres em matéria de relacionamento. Nós podemos permitir que a intimidade roube a educação, a gentileza, o respeito. Nós podemos permitir que a intimidade roube a espontaneidade, a criatividade. Eu passo a seguir uma rotina e tratar o outro sem a mínima consideração, sem o mínimo afeto, sem o mínimo carinho. Portanto, a intimidade é uma faca de dois gumes. Ela existe, ela é desejada para construir a relação, mas ela pode ser a grande vilã dos relacionamentos afetivos. Se eu não souber delimitar a intimidade, se eu não souber utilizar a intimidade a meu favor. E é aqui que entra a regra do anfitrião convidado. No coração do outro, você é sempre convidado. Em coração alheio, você sempre tira o sapato para poder entrar. Sempre entra com cuidado, sempre entra de forma respeitosa, sempre entra como alguém que está entrando na casa de uma pessoa. Imagine que você foi convidado para um jantar, para um aniversário, para uma cerimônia. Como que você entra na casa de uma pessoa que não tem intimidade? De uma pessoa que você não conhece? Segundo as regras sociais, se você não for portador de nenhum distúrbio, se você tiver um transtorno social, você vai entrar como uma pessoa agressiva, sem noção, né? Mas eu não estou falando aqui das pessoas adoecidas mentalmente. Estou falando das pessoas que estão bem, estão com qualidade de vida psíquica, com saúde mental. Como que você entra? Você entra limitando certos comportamentos. Você não diz tudo, você não faz tudo que está com vontade de fazer. Você se limita, você se comporta. Deveria ser assim nos nossos relacionamentos afetivos também. Mesmo um relacionamento de 30, 40 anos. Deveria ser assim também. Por quê? Em coração alheio, você é sempre convidado. Você não é um anfitrião. Você é um convidado a permanecer no coração dele ou dela. Preservar essa qualidade de convidado é muito importante. E eu preciso treinar também ser anfitrião. Porque quando estou numa relação afetiva, eu também recebo o outro. O outro também entra como convidado na minha intimidade. E eu preciso agir como anfitrião. Eu determino certos limites. Eu determino uma linha divisória entre o que eu suporto e o que eu não suporto. O que eu aceito e o que eu não aceito. Essa postura, anfitrião convidado, em que eu sou ao mesmo tempo anfitrião da terra do meu coração e convidado na terra do coração do outro, essa postura dupla exige comunicação plena. É aqui que a nossa comunicação é testada. É aqui que eu preciso aprender habilidades e estratégias que permitam que a minha comunicação seja espontânea, criativa, construtiva, sincera, transparente, uma comunicação que permita o acolhimento das minhas emoções e das emoções do outro. Uma comunicação que permita a troca de sentimentos de forma verdadeira. Uma comunicação que dê espaço para que o outro seja ele, mas também uma comunicação que dê espaço para que eu seja eu mesmo. Uma comunicação que valorize a ideia do outro. Eu não preciso concordar com o outro, mas eu não posso desvalorizar suas ideias. Eu não posso silenciar o outro. E nós fazemos isso de diversas maneiras.
Nós podemos silenciar o outro falando sem parar. Quando você não dá pausa, quando só você fala, você está silenciando o outro. Eu posso silenciar o outro na medida em que eu não escuto. Eu falo, mas quando chega a vez do outro falar, eu não escuto. Eu não presto atenção. Eu não estou presente. Estou desautorizando a fala do outro. Eu posso ser violento, grotesco, agressivo, estúpido, utilizando a fala do outro contra ele mesmo, criando supostos mal-entendidos. Já viveu isso? Quando você está conversando com alguém, com transparência, você está dizendo de forma espontânea e a pessoa fica distorcendo suas palavras. A pessoa fica torcendo tudo que você está dizendo para criar polêmica. Você já viveu isso? Essa não é uma comunicação plena. Essa é uma comunicação adoecida e que adoece. Adoece as pessoas. Essa é uma comunicação que mata o relacionamento. É por isso que a gente presencia, infelizmente, pessoas que têm um relacionamento afetivo de 30 anos e que se tratam como inimigos, com um grau de violência que você não encontra nem num presídio, com um grau de violência assustador, incompatível com o grau de desenvolvimento intelectual, social e afetivo daquelas pessoas. Elas só agem daquela maneira no relacionamento. Você encontra com aquelas pessoas individualmente, na rua, no ambiente de trabalho, parece que elas são outras pessoas. Mas quando elas estão na relação a dois, se comportam de uma maneira bestial, desproporcional, com uma violência, com um desrespeito, com uma abusividade de assustar quem está de fora. Comunicação plena na relação afetiva, portanto, tem 2 desafios. O primeiro desafio, monitorar a intimidade. Quanto mais intimidade você tem, ou seja, quanto mais tempo de relacionamento, quanto mais intimidade, mais você precisa vigiar a intimidade. Não vale tudo. Khalil Gibran, no livro O Profeta, disse assim: tomem o vinho juntos, mas não na mesma taça. É uma metáfora. O que ele está querendo dizer com isso? Partilhem da intimidade. Você está numa relação afetiva para isso, para ter intimidade, intimidade sexual, intimidade pessoal, intimidade afetiva, intimidade financeira, tudo quanto é tipo de intimidade. Foi para isso que você entrou numa relação. Mas veja, tem um limite. Eu não posso perder a minha individualidade no processo. Eu não posso abrir mão da minha essência. Eu tenho que entender que a beleza do relacionamento afetivo são as diferenças. A beleza também é você saber que tem outra pessoa, que a outra pessoa não é uma extensão de você e nem você é uma extensão dela. São 2 indivíduos interagindo, 2 indivíduos compartilhando. Então há um limite para a intimidade. Eu preciso monitorar a intimidade. Eu preciso vigiar a intimidade, para que em nome da intimidade eu não venha a ser abusivo, violento, desrespeitoso, ou para que eu não permita que o amor esfrie, que o amor se transforme numa pedra de gelo, por conta da intimidade. Comunicação plena, fica de olho na intimidade. As emoções e os sentimentos são a base da comunicação. Então, muito mais do que palavras, eu estou preocupado com sentimentos. Muito mais do que o conteúdo do que eu disse, eu estou preocupado com o efeito que eu causei. Como as minhas palavras foram recebidas pela outra pessoa que divide comigo a sua vida.